Você já se questionou sobre a identidade da esposa de Caim? De onde ela veio e qual é a importância dela na narrativa bíblica? No vídeo de hoje, vamos explorar profundamente as Escrituras para desvendar esse enigma intrigante. Imagine encontrar respostas para perguntas que talvez você nunca tenha pensado. Quem era essa figura misteriosa? Qual é a origem dela? E como isso influencia nossa fé e entendimento da Bíblia? Está preparado para uma jornada de descoberta e fortalecimento espiritual? Então, acompanhe-nos até o final e vamos explorar esse mistério juntos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada fascinante pelas Escrituras. Para entender quem foi a esposa de Caim, precisamos primeiro colocar essa questão no contexto bíblico, especificamente no livro de Gênesis. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, conforme descrito em Gênesis 4. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor, enquanto seu irmão Abel se dedicou ao pastoreio. Ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Isso gerou uma grande inveja em Caim, culminando no primeiro assassinato registrado na Bíblia, quando Caim matou Abel. Após o crime, Deus confrontou Caim, amaldiçoando-o e condenando-o a vagar pela terra como fugitivo. Temendo por sua vida, Caim recebeu de Deus um sinal de proteção para que não fosse morto por vingança. Em Gênesis 4, 16 e 17, lemos: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim estava construindo uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Bíblia menciona que Caim tinha uma esposa, mas não detalha quem ela era ou de onde veio. Isso nos leva a perguntar: quem foi a esposa de Caim e como ele encontrou uma esposa na terra de Nod? Para responder a essas questões, devemos olhar para o contexto mais amplo da criação e dos primeiros capítulos de Gênesis. Deus ordenou a Adão e Eva que frutificassem e se multiplicassem. Gênesis. Após o nascimento de Caim e Abel, Gênesis 5:4 menciona que Adão teve outros filhos e filhas. Isso sugere que a população humana estava começando a crescer. Uma explicação amplamente aceita é que Caim se casou com uma de suas irmãs, ou talvez uma sobrinha. Embora isso possa parecer estranho para nós hoje, devemos lembrar que nos primeiros dias da humanidade, o casamento entre parentes próximos era uma necessidade para a propagação da espécie. Além disso, os efeitos degenerativos do pecado ainda não haviam acumulado ao ponto de tornar tais uniões geneticamente problemáticas. No entanto, existem outras interpretações que oferecem diferentes perspectivas. Alguns estudiosos sugerem que Deus poderia ter criado outras pessoas além de Adão e Eva, que não são mencionadas diretamente na Bíblia. Essa teoria, embora menos comum, levanta a possibilidade de que Caim tenha encontrado uma esposa entre essas outras pessoas. Neste vídeo, vamos explorar essas diferentes teorias e suas implicações, não apenas para entender melhor a história de Caim, mas também para aprofundar nossa compreensão da narrativa bíblica e do plano de Deus para a humanidade. Se você deseja conhecer ainda mais profundamente a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, recomendo o Resumo Bíblico, um guia completo que explica toda a Bíblia de forma clara e acessível. Para saber mais, acesse o link no primeiro comentário fixado. Vamos juntos nessa jornada de fé e conhecimento. Para compreendermos as possíveis respostas sobre quem foi a esposa de Caim, vamos explorar duas principais interpretações bíblicas, a tradicional e a alternativa. A interpretação mais amplamente aceita pelos estudiosos da Bíblia é que Caim se casou com uma de suas irmãs ou com uma sobrinha. Em Gênesis 5:4 está escrito que Adão teve outros filhos e filhas. Isso sugere que, embora Gênesis não detalhe cada descendente, a humanidade estava começando a se multiplicar através dos filhos de Adão e Eva. No contexto da época, o casamento entre parentes próximos não era apenas inevitável, mas também necessário para a sobrevivência e crescimento da população humana. As implicações genéticas que hoje conhecemos e que desaconselham tais uniões não eram uma preocupação nos primeiros dias da criação, quando a pureza genética era significativamente maior. Essa interpretação é reforçada por outras passagens bíblicas que mostram a prática de casamento entre parentes próximos nas primeiras gerações após a criação. Por exemplo, os filhos de Noé, que repovoaram a terra após o dilúvio,
também se casaram com suas irmãs ou parentes próximos. Por outro lado, há estudiosos que propõem interpretações alternativas. Uma dessas teorias sugere que Deus poderia ter criado outras pessoas além de Adão e Eva, que não são mencionadas diretamente na narrativa bíblica. Essa ideia é menos comum, mas ela tenta explicar como Caim poderia encontrar uma esposa na terra de Nod. Alguns teólogos defendem que a frase "Caim conheceu sua mulher" pode indicar que ele encontrou alguém fora da descendência direta de Adão e Eva. Essa visão, embora não explicitamente suportada pelo texto bíblico, sugere a existência de outras linhagens humanas criadas por Deus. Outra teoria ainda mais especulativa é a possibilidade de interpretações simbólicas ou mitológicas. Algumas correntes de pensamento defendem que certas histórias de Gênesis podem conter elementos simbólicos que não devem ser interpretados literalmente. Cada interpretação nos oferece uma visão diferente sobre o início da humanidade e o plano de Deus. A interpretação tradicional destaca a necessidade de compreender a genealogia bíblica e a expansão inicial da humanidade a partir de um pequeno grupo de pessoas. Já as teorias alternativas nos desafiam a pensar além do texto literal e a considerar outras possibilidades de interpretação. Compreender essas interpretações não só enriquece nosso conhecimento bíblico, mas também nos ajuda a ver como Deus pode operar de maneiras diversas e misteriosas. Cada perspectiva oferece uma oportunidade de aprofundar nossa fé e apreciar a complexidade da história sagrada. Compreender quem foi a esposa de Caim e as diferentes interpretações sobre sua origem nos leva a uma reflexão mais profunda sobre as implicações teológicas e práticas dessa história bíblica. Vamos analisar algumas dessas implicações. Primeiramente, a questão da esposa de Caim nos força a considerar a genealogia bíblica e como a humanidade se expandiu a partir de Adão e Eva. A interpretação tradicional, que sugere que Caim se casou com uma de suas irmãs ou uma sobrinha, sublinha a necessidade de entender a Bíblia em seu contexto histórico e cultural. Naquele tempo, o casamento entre parentes próximos era uma necessidade prática para a sobrevivência e crescimento da população. Isso também nos mostra a importância de reconhecer a gradual revelação de Deus ao longo da história. Além disso, essa narrativa destaca a propagação do pecado através das gerações. O assassinato de Abel por Caim foi o primeiro homicídio, demonstrando como o pecado entrou no mundo e afetou profundamente a humanidade desde o início. Compreender a linhagem de Caim nos ajuda a ver como o pecado não apenas afeta o indivíduo, mas também tem consequências duradouras para as gerações futuras. Mesmo na linha de Caim, marcada pelo pecado e rebelião, vemos a misericórdia de Deus. Deus não apenas protege Caim com um sinal, mas permite que ele construa uma cidade e tenha descendentes. Isso nos lembra que, apesar das nossas falhas, Deus continua a trabalhar em nossas vidas e na história da humanidade. A história de Caim e sua esposa também nos aponta para a necessidade de redenção, que é plenamente realizada em Jesus Cristo. Através de Cristo, somos libertos do poder do pecado e recebemos a promessa de vida eterna. Essa perspectiva nos dá esperança e nos chama a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Para nós hoje, essa história nos oferece várias lições práticas. Primeiramente, ela nos desafia a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras, reconhecendo que algumas passagens podem ser difíceis e requerem estudo e oração. Também somos lembrados da importância da família e das relações interpessoais. A tragédia entre Caim e Abel nos alerta para os perigos da inveja, da raiva não resolvida e do pecado que pode destruir nossos relacionamentos. A história nos convida a viver em paz e a buscar reconciliação com aqueles ao nosso redor. Finalmente, essa narrativa nos incentiva a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Sabemos que Ele tem um plano e um propósito para nossas vidas, e que Ele é capaz de redimir qualquer situação, por mais difícil que pareça. Mesmo após cometer um pecado tão grave, Caim recebeu a proteção de Deus. Isso nos mostra a misericórdia e a fidelidade de Deus, que nunca nos abandona, mesmo em nossos momentos mais sombrios. Podemos confiar que Deus está sempre presente, disposto a nos guiar e proteger. Essa confiança nos dá esperança e força para enfrentar as dificuldades da vida. Caim, apesar de seu pecado, construiu uma cidade e teve descendentes. Isso nos lembra que, independentemente do nosso passado,
temos a responsabilidade e a oportunidade de construir um legado positivo. Devemos usar nossas vidas para fazer a diferença, contribuindo para o bem-estar de nossa comunidade e glorificando a Deus em tudo o que fazemos.